Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. É uma alegria muito grande poder estar retornando aqui ao nosso canal, após um período de recesso, no final de 2020 e agora no início de 2021, nós estamos retornando às nossas atividades. Sejam todos bem-vindos e que possamos, ao longo deste ano, aprender mais da Palavra de Deus e sermos edificados por ela. Por ora, nós estamos voltando de maneira online, sendo transmitido aqui para o nosso canal e crendo em Deus que futuramente nós estaremos fazendo o nosso encontro com a Palavra de maneira presencial, permitindo assim o Senhor. No mês de fevereiro, nós iremos trabalhar a respeito do tema Um Coração Igual ao de Jesus. Nos encontros do mês de fevereiro nós iremos ver características a respeito do coração de Jesus que é necessário na vida de todo cristão. Precisamos ter um coração semelhante ao coração do nosso Mestre. Hoje, para nós darmos início ao nosso estudo, um coração igual ao de Jesus, eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Se por um dia Jesus vivesse a nossa vida, se por um dia Jesus vivesse a nossa vida, será que as pessoas notariam alguma mudança em nosso comportamento? Será que a maneira de tratarmos as pessoas, de nos relacionarmos com aqueles que estão ao nosso lado, o nosso próximo, será que eles perceberiam uma diferença? Será que eles perguntariam para nós: o que houve com você de ontem para hoje? Você não parece ser a mesma pessoa? Será que teríamos essa indagação a respeito da nossa transformação se Jesus vivesse a nossa vida por um dia? Será que as nossas reclamações seriam a mesma? Se Jesus vivesse dentro de nós por um dia, se o coração de Jesus estivesse dentro de nós por um dia, será que as nossas reclamações seriam as mesmas? Será que as nossas aflições, as nossas preocupações seriam as mesmas? Os motivos de alegria, os motivos de prazer, será que seriam os mesmos? Será que a nossa agenda mudaria? Será que daríamos tanto valor para coisas que nós sabemos que é passageira? Será que a nossa agenda sofreria uma alteração drástica? Como seria a nossa vida se Jesus vivesse ela por 24 horas? Todos nós, quando nós nos entregamos a Cristo, aceitando Ele como o nosso único e suficiente Salvador, nós fomos convidados por Deus a fazer parte agora da família cristã, daqueles que professam o nome de Cristo. Quando Deus nos resgatou do nosso pecado, quando estávamos mortos, como o apóstolo Paulo diz, mortos em nossos delitos, em nossas infrações, quando Deus nos resgatou, nos deu vida e com essa vida uma nova maneira de se viver. Mas será que temos vivido essa vida que o Senhor nos oferece? Será que temos desfrutado desse novo viver? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Éfesos, a carta do apóstolo Paulo de Éfeso, à igreja de Éfeso, no capítulo 4. Nós iremos ler do versículo 22 ao versículo do número 24. Éfeso 4, versículo 22 e 24. Diz assim a palavra de Deus: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e a deixar-se renovar
no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então Deus, Ele nos orienta a deixarmos a nossa velha natureza, o nosso velho homem, e passarmos a viver uma nova vida, como Ele diz aqui no versículo de número 24, a revestir-se da nova natureza criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. É claro que se Jesus vivesse a nossa vida por 24 horas, haveria sim uma mudança drástica no nosso comportamento, na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, da maneira como nós enxergamos o mundo ao nosso redor, as nossas prioridades, os nossos objetivos. Isso é óbvio. Por quê? Porque Jesus, ele tinha um coração espiritual. O nosso coração ainda é carnal e nós precisamos lutar dia após dia para que essa velha natureza carnal morra e dentro de nós nasça e viva essa nova natureza espiritual, entendendo que nós fazemos parte deste mundo, mas não somos deste mundo. Estamos dentro deste mundo, mas ele não nos pertence. Nós precisamos entender isso. Um autor conhecido chamado Max Lucado, ele diz assim: Deus me ama do jeito que eu sou, mas não me deixa do jeito que estou. Ou seja, Deus nos ama da maneira em que nós somos, mas não nos permite deixar da maneira que estamos. Deus quer transformar o nosso coração, Deus quer transformar a nossa vida. Quer sim que seja uma realidade em nosso viver essa nova natureza. Quando Cristo nos resgatou, Ele nos trouxe a vida, a uma nova vida. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 17, que as coisas velhas já se passaram, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então nós precisamos viver esta realidade em nossas vidas. Mas o fato de ainda termos as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos medos, o fato de ainda sermos muitas vezes carnais em relação ao nosso convívio com as pessoas, em relação a como enfrentamos os nossos problemas, isto não impede de Deus nos amar. Não podemos confundir o amor de Deus como é o amor dos seres humanos. Nós, seres humanos, amamos conforme o desempenho. Se uma pessoa ela é boa, nós temos tendência a amá-la mais do que uma pessoa que tem comportamentos maus, que nós não identificamos como dignas de serem amadas. Então, nós trabalhamos a questão da meritocracia. Quanto mais a pessoa merecer, mais nós amamos. Quanto menos a pessoa merecer, menos nós a amamos. Deus não é assim. E louvado seja o seu nome por isso. Deus nos ama conforme nós somos. O fato de eu ter mais fé que o meu irmão, o meu próximo, isso não faz com que Deus me ame mais do que ele. O fato de eu ter medo de enfrentar certas situações em minha vida, isso não faz com que Deus me ame menos do que aqueles que têm coragem para enfrentar os problemas desta vida. Deus nos ama como nós somos. E isto deve nos encorajar a viver uma nova vida.
e a não a ficar na prática das coisas que já não nos pertencem mais. Muitas vezes nós não queremos mudar. Nós damos desculpas a Deus para não mudarmos a nossa vida, o nosso estilo de viver. E qual a desculpa comum que nós damos? Qual a desculpa que nós utilizamos mais comum? Eu nasci assim. O meu jeito é muito difícil, o meu gênio é muito difícil. Eu não sou uma pessoa fácil de lidar. Eu sempre fui assim. Eu cresci aprendendo assim. Então nós damos desculpas para Deus para não mudarmos o nosso estilo de vida, não só de uma forma exterior, mas também interior. Ao analisarmos o coração de Jesus, como ele era, nós podemos notar algumas características. Por exemplo, o coração de Jesus era um coração puro. O apóstolo Pedro diz isso lá em 1 Pedro 1, versículo de número 19. 1 Pedro 1, versículo de número 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então Pedro, que andou ali 3 anos e meio com Jesus no seu ministério, ele identificou Jesus como alguém sem defeito e sem mácula, sem mancha, sem nada que pudesse tirar dele toda a sua pureza. E o apóstolo João, lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo de número 5, ele diz assim, primeira carta ao João, capítulo 3, versículo de número 5. E vocês sabem que ele manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. João também disse que em Cristo não havia pecado. Era um coração puro, um coração santo, tanto na maneira de pensar, como na maneira de agir. E como nós podemos entender isso? Quando nós olhamos para o coração de Cristo, nós podemos entender que ele tinha paz. Era também, além de ser um coração puro, um coração pacífico. Ao notarmos a preocupação dos discípulos na hora de repartir o pão que não iria dar para todos, qual foi a atitude de Jesus? De desespero? Não. Ele agradeceu ao Pai pelo alimento que ele tinha ali, 5 pães e 2 peixinhos. Ele não se preocupou se toda a multidão iria se alimentar. Ele confiava no Pai, e aquilo que o Pai lhe deu, ele agradeceu. Quando os discípulos estavam com medo da tempestade, que estavam gritando, desesperados, aflitos, qual era a atitude de Jesus ali? Jesus estava dormindo, porque Jesus confiava no Pai. Sabia que toda a vontade do Pai iria ser feita. Então Jesus tranquilizou a sua alma, aquietou o seu espírito e estava dormindo em meio a uma tempestade. Quando Jesus foi preso no Getsemane, Pedro puxou a espada do soldado e cortou a sua orelha. Qual foi a atitude de Jesus? Levantar as suas mãos para curar o soldado que havia sido ferido. Então nós precisamos ter um coração como o de Jesus. Olhem essas características, como a convivência das pessoas conosco poderia melhorar se nós aplicássemos essas verdades em nossas vidas. Se de fato deixássemos
Deus transformar o nosso coração, o nosso interior. Quão grande seria o nosso testemunho perante as pessoas? Um pregador famoso chamado John Stott, ele diz que quão triste é olhar para um cristão e um não cristão e não ver nenhuma diferença. Nós precisamos ter um coração igual ao de Jesus. Parece ser difícil, parece ser impossível, mas na verdade não é, porque esta obra não depende de nós. Esta obra já foi feita por Jesus. A partir do momento em que nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, Ele já nos deu essa nova vida. Somos nós que ainda não entendemos que precisamos viver esta nova vida. Que os medos, os temores, que a ansiedade, o desespero que antes consumia o nosso coração, hoje não pode consumir mais, porque nós vivemos uma outra realidade. Nós já entendemos que nós não estamos sozinhos. Cristo está conosco em todos os momentos. E nós precisamos entender, precisamos nos entregar a Ele cada vez mais. Há uma história do começo do século XX, quando a energia elétrica ainda estava sendo ligada nas casas. E havia uma senhora que todos os dias, ao anoitecer, ela ligava as suas velas, acendia as suas velas para que a sua casa ficasse iluminada. Certo dia, a operadora de energia elétrica começou a passar o cabeamento na sua cidade e chegou até a sua casa. Fez toda a instalação, testou tudo, explicou para aquela senhora: olha, quando a senhora apertar esse interruptor aqui, toda a sua casa ficará iluminada, sem que a senhora precise de outra fonte de iluminação. Basta a senhora ligar o interruptor. Passado-se um mês, quando aquela empresa voltou para ver como que tinha sido o consumo das casas, como tinha sido o consumo das casas que estavam com a energia elétrica ligada, algo chamou a atenção na casa dessa senhora. Ela tinha usado bem pouco a energia elétrica. E o coletor daquela empresa perguntou para ela: senhora, há algum problema na instalação? A senhora está tendo alguma dificuldade para usar a energia elétrica? E ela respondeu ao coletor: não, a energia funciona perfeitamente. Então o coletor perguntou a ela: mas por que o consumo está tão baixo? Por que a senhora não tem usado? Ela disse: não, eu tenho usado todos os dias. E o coletor perguntou novamente: mas como a senhora tem feito? A senhora pode me mostrar? E ela disse: olha, sempre que eu vejo que começa a anoitecer, eu vou, ligo o interruptor, procuro as minhas velas, deixo elas no jeito, pego ali o fósforo, ali, acendo todas elas. Depois que todas elas estão acesas, eu vou lá e desligo o interruptor. Ou seja, aquela senhora mantinha ainda os velhos hábitos. Apesar de agora não precisar mais deles, ela ainda os mantinha ativo em sua vida. Muitas vezes nós somos assim. Nossa vida já foi transformada, mas nós ainda mantemos os velhos hábitos. Nós não nos desapegamos dos velhos costumes, das velhas práticas. Precisamos deixar que Deus transforme o nosso coração e o nosso entendimento para desfrutarmos de uma vida verdadeiramente transformada pelo Espírito de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias para encerrar lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo de 9 a 10. Colossenses, capítulo 3, versículo de 9 a 10. Não mintam uns aos outros,
uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Então, que não venhamos mais a nos escravizarmos com as velhas práticas da nossa velha natureza. Precisamos viver o novo. Precisamos, dia após dia, pedir ao Senhor um coração igual ao dele. Que Deus os abençoe, dê uma boa semana e até o próximo encontro com a palavra. Até lá!